Que sons será que ecoavam pela Itália antiga, muito antes de o latim de Roma dominar tudo? Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma dessas vozes perdidas, a do misterioso e antigo povo umbro. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente faz para reconstruir os sons e os significados de uma cultura inteira que desapareceu? A resposta, olha que incrível, não está no ar, está gravada em metal. Então vamos lá. A nossa investigação sobre essa língua começa com os únicos vestígios físicos que sobraram dela, e são artefatos realmente impressionantes. 7. É isso. Pode parecer pouco, mas pensem bem. Tudo, absolutamente tudo que a gente sabe sobre a língua e as crenças de uma civilização inteira vem de apenas 7 peças. São como 7 chaves de bronze para abrir a porta de um mundo perdido. E aqui estão elas, as famosas tábuas eugubinas. Mas, gente, isso aqui não é só um pedaço de metal antigo. É tipo um portal para o passado. Nelas está tudo detalhado, as leis sagradas, os rituais, as cerimônias e o mais fascinante, tudo escrito no alfabeto deles. Essa é a nossa fonte de informação mais preciosa. E de onde vieram essas tábuas? Elas foram encontradas em uma cidade antiga chamada Icúvium. O mais legal é que essa cidade existe até hoje. Atualmente, ela se chama Gubbio e fica na Itália. Isso conecta essa história toda a um lugar real, sabe? Tira do campo da lenda e coloca no mapa. Ok, já conhecemos os artefatos. Agora, vamos falar sobre as pessoas por trás deles. Afinal, quem eram esses umbros que registraram suas leis mais sagradas em placas de bronze? Para entender quem eles eram, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a Itália da Idade do Ferro, por volta do século 6 a.C. Tenta imaginar o cenário, uns 2.500 anos atrás. A Península Itálica era uma verdadeira colcha de retalhos, cheia de tribos e línguas diferentes, bem antes de Roma se tornar o império que a gente conhece. Eles ficavam numa área super estratégica bem no centro da Itália. O território deles ia das margens do famoso rio Tibre, atravessava as montanhas dos Apeninos e chegava até o mar Adriático. Era literalmente o coração da Itália antiga. Certo. Agora vamos para o ponto central da nossa conversa, a língua em si. Como era o som dessa voz que ficou preservada por tanto tempo nas tábuas de bronze? O umbro não surgiu do nada, claro. Ele tem uma família, uma linhagem bem definida. Ele pertence ao grupo osco-úmbrico. Isso significa que ele era primo de outras línguas antigas da Itália. Mas aqui vem o ponto-chave. Ele não é um descendente do latim. Era um idioma com identidade própria. Então, para deixar bem claro, o umbro, ou úmbrico, como também é chamado, é uma língua completamente distinta e que hoje, infelizmente, está extinta. Ela é tão reconhecida que tem até código de identificação internacional, o SHUN, que a cataloga oficialmente entre as línguas perdidas do mundo. E que tal a gente ouvir como soava? Isso aí é um trechinho das tábuas eugubinas. É a voz do umbro antigo. Mesmo sem entender o significado, dá para sentir o ritmo, a sonoridade de uma língua que ficou em silêncio por milênios. É um verdadeiro eco do passado chegando até nós. E tudo isso nos leva a um ponto final, que é super importante para não haver confusão. O que foi que aconteceu com essa língua? E por que o nome dela ainda causa tanto mal-entendido hoje em dia? Vamos ser bem diretos aqui. A língua que está escrita nas tábuas, o umbro antigo, está 100% extinta. Não existe mais nenhum falante nativo no mundo. É uma voz que se calou para sempre. Aí que tá. Se a língua morreu, por que a gente ainda ouve a palavra húngaro sendo usada na Itália? Essa pergunta é a chave para a gente desfazer uma confusão bem comum. E é aqui que a gente mata a charada. A diferença é gritante. De um lado, o umbro antigo, uma língua completa com sua própria gramática e vocabulário. Do outro, o que chamam de umbro hoje, que na verdade é um grupo de dialetos do italiano moderno. Eles são falados na região da Úmbria, que herdou o nome do povo antigo, mas não a língua. São dois universos linguísticos totalmente diferentes. Então, para a gente fechar, os pontos mais importantes são: a língua umbra é antiga, está extinta e a conhecemos por causa daquelas 7 tábuas de bronze. Seus falantes, os umbros, foram um povo da Idade do Ferro. E o principal, para não confundir mais, o umbro antigo não tem nada a ver com os dialetos do italiano que são falados na Úmbria hoje. No fim das contas, as tábuas eugubinas abriram uma pequena janela para um mundo que já se foi. E isso nos deixa com uma última reflexão. Quantas outras histórias incríveis, quantas outras vozes antigas ainda estão por aí, em silêncio, gravadas em pedra ou metal, só esperando para serem decifradas e ouvidas outra vez?